Hoje estaremos fazendo uma meditação na palavra de Deus. Você que está passando por depressão, por ansiedade, momentos difíceis, você que está lutando e não está conseguindo, vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 7. Eu quero ajudar você, mas você tem que querer. Passar pela depressão, pela ansiedade. Eu passei pela depressão, passei por esse momento difícil. Eu fiquei 1 ano e 3 meses sofrendo por depressão, por ansiedade. O que me mudou foi a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, acreditamos, confiamos, fortalecemos na palavra do Senhor, nós colocamos uma certeza que a palavra do Senhor vai se preenchendo a nossa mente, nosso coração, porque nós pensamos muita coisa, a cabeça da gente fica cheia. A depressão, ela faz a gente ficar preso em algo, num momento difícil. Nós achamos que vamos viver só aquilo para o resto da vida, mas a palavra diz em João capítulo 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Eu tenho uma verdade para você hoje: Deus te liberta. Você crê? Então eu quero que você se inscreva nesse canal e coloca aí, aperta o sininho e dê seu like aí. Vamos junto vencer essa depressão, essa ansiedade. Eu venci e você também pode vencer. Como eu venci em Cristo Jesus, você também pode. O mesmo Jesus que me libertou dos vícios das drogas, me libertou da depressão e da ansiedade, é o mesmo que eu prego para você. Eu fui liberto do vício, eu fui liberto das drogas, eu fui liberto do alcoolismo, né? Que o alcoolismo é droga. A gente pensa que a bebida não é droga, mas é droga. Alcoolismo é droga. Eu fui liberto, eu não tinha controle. Depois eu passei para depressão, ansiedade, ficava um vazio dentro de mim, mas quem preencheu foi o Espírito Santo. E eu quero ajudar você. Você que está passando por isso, por depressão, por ansiedade, escreva seu pedido aqui, escreva seu nome aí debaixo aí desse vídeo, vai debaixo ali, escreva meu nome, o seu nome, escreva ali: pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso, eu também tenho depressão, ansiedade, eu peço ajuda e eu quero te ajudar em oração, eu quero orar por você. Eu venci ocupando a minha mente, o meu coração. Eu gostava muito da palavra em Filipenses, que fala que nós temos que cuidar do coração e dos nossos pensamentos. Quando você lê em Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7 e 8, você vai ver lá que o que pensar em coisas agradáveis, em coisas verdadeiras, em coisas amáveis, e o que pensar. Então essas coisas nós temos que mudar os nossos pensamentos. Então nesses tempos agora eu quero te ajudar. Então não esqueça de se inscrever, que toda vez que eu for entrar aqui com o vídeo, você colocou ali no sininho, toda vez o vídeo vai chegar para você. Eu quero junto com você orar por você. Você que está passando uma depressão muito grande e conhece alguém que está passando, envie esse vídeo, que eu quero junto ajudar em nome de Jesus. Eu quero ajudar em oração, estou colocando uns vídeos de oração aí. Não sei se você está entrando aí, vocês entram aí no meu canal, estou colocando uns vídeos de oração na simplicidade, do jeito que eu sei fazer, mas eu sei de onde eu saí e sei de onde eu não quero voltar. A gente tem que ser verdadeiro, a gente não é profissional, mas eu quero falar sobre o que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer que Jesus me libertou dos vícios, me libertou em nome de Jesus da depressão e da ansiedade, e eu quero ajudar você em nome de Jesus. Vamos ler em Mateus capítulo 7, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e pratica, é semelhante a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, descendo a chuva, correndo rios, assopando o vento e combatendo aquela casa, porém não cai, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não se cumpre, compará-lo com um homem sensato que edifica a sua casa sobre a areia. Então nós temos, olhando dentro da palavra do Senhor, a gente vê que existe um homem insensato, que ele faz as coisas rápidas, casa rápida, e quando vem a tempestade não suporta. Tem pessoas não suportando, tem pessoas vivendo agora, está dizendo: não estou suportando. Mas a palavra do Senhor diz que tem um homem prudente, que começa devagar sua casa,
começa a fazer uma rocha. Então, fazer numa rocha não é fácil, mas nós temos que começar. Você quer mudança? O primeiro passo de uma mudança é o começo, é você querer. Você querer, você tem que afirmar. Mas a dificuldade é luta, mas nós temos que se afirmar em coisas que edificam. A primeira coisa da depressão, da ansiedade, é tomar momentos na nossa mente, no nosso coração. Então nós temos que colocar nossa mente, nosso coração em coisa que edifica, em coisa que é rocha, em coisa que é verdadeira, em coisa que é amável, em coisa que é sólida. Então nós temos que colocar, porque quem está vivendo na depressão e na ansiedade, ela é enganada com mentira, com engano, com falsidade, com aparência. Mas quem está na rocha, Deus nos dá discernimento, Deus dá os frutos do discernimento, Deus nos dá o fruto do amor, né? Da verdade, do amor, Deus nos dá perseverança, longanimidade, bondade, então temperamento próprio. Então os frutos é esse, e Deus nos dá também, em nome de Jesus, Deus nos abençoa também nós temos que orar e pedir a Deus: Deus me deu o dom de discernimento, eu preciso saber. Então quando nós olhamos para essa palavra, o homem prudente e o homem sensato, nós olhamos que há uma diferença do outro. Quando um faz na rocha, demora a fazer, demora a chegar até lá, demora a acabar. E quando o outro faz tão rápido. Mas o que mostra que está errado? A tempestade. A tempestade, ela vai vir, vai mostrar que tem coisas erradas. A tempestade vai mostrar que nós não estamos preparados para ela. Então eu quero dizer para você, o primeiro passo é você começar no começo, mudando os seus pensamentos, mudando o modo de pensar, buscando coisa que edifica, coisa que vai ser rocha para você, mudando coisas que traz alegria, sair dessa tristeza, dessa angústia, deste momento difícil. Quando eu estava ali com depressão dentro de um quarto, eu olhava para as coisas que só notícias ruins, só coisas ruins, só mal notícias, só coisa que não edifica. Mas quando eu comecei a buscar a Deus para me libertar dessa depressão, dessa ansiedade e do vício que eu tinha, eu busquei as coisas da rocha. Eu passei por muita aflição, muita luta, muitos momentos difíceis, mas eu aprendi que quando nós orar, está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que a nossa oração seja tudo que nós falar com Deus seja feito em oração e súplica, com ação de graça. Então ali fala que nós temos que orar a Deus e colocar nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a colocar nas mãos de Deus. Você tem que aprender o primeiro passo, mudar os pensamentos e colocar nas mãos de Deus. Mudar os pensamentos positivos. Nós temos que a palavra do Senhor disse em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o que nós temos que pensar? Em coisas agradáveis, nós temos que pensar em coisas verdadeiras, coisas amáveis, se há algum louvor nisso pensar. Então nós temos que pensar em coisas que edificam. Aonde está seu pensamento? Aonde está a tua mente? Aonde está esse momento difícil? Então nós temos que fazer a nossa vida na rocha, para a gente não voltar para trás. Por que eu não tenho dentro de mim que eu nunca quero voltar? Porque eu conheço da onde eu saí e para onde estou indo. Eu sei que Deus me preencheu, aquele vazio que estava dentro de mim, e o Espírito Santo me toca, me fortalece nos momentos difíceis. Eu passo um momento difícil? Passo, que todos passam, mas eu tenho um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma trindade que me ajuda. Hoje eu sou pastor, mas há 23 anos atrás eu era um alcoólico, e hoje eu estou aqui pregando e dizendo para você que há solução para a tua vida. Hoje eu quero te ajudar. Você que está aí se dando como vencido, que nada, tem pessoas que se viciam em jogos, tem pessoas que se viciam em drogas, em cigarros, tem pessoas que vários vícios, mas existe Deus que liberta. E eu fui liberto do vício, e eu fui liberto da ansiedade e da depressão, e hoje eu prego o Evangelho. E em nome de Jesus, quando eu descobri que eu tenho o tratamento da doença, a mistemia grave, foi aonde eu parei e tive que tomar uma atitude na minha vida.
tive que buscar a Deus, estava tendo problema nas vistas, dupla visão, fraqueza no corpo, eu sinto. Então, o que Deus me fez? Foi me fortalecendo. Foi me fortalecendo. É o Deus que eu prego para você. Só Deus que pode nos dar força. Abre seu coração. Deixa Deus tocar na sua vida. Não amarre seu coração. Não fique olhando a situação e dizendo não tem mais jeito. Não fique olhando a situação acreditando no que está vendo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Quando nós olhamos por essa palavra, que nós oramos, ora, a fé é o fundamento, firme fundamento. Qual que é o fundamento da minha fé? A palavra. Eu tenho que ter um fundamento da minha fé, para mim não ficar vagando, voltando ao mundo, voltando a fazer de novo aquilo que eu fazia. Então eu tenho que ter um fundamento, eu tenho que ter baseado o meu fundamento, que é a palavra de Deus. Quando eu estou baseado na palavra de Deus, Ele me dá força. Você tem que aprender a basear a sua vida na fé. Mas na fé em quê? Se perguntar para todo mundo, se você tem fé, todo mundo diz, mas aonde está a base da tua fé? Aí que eu quero ver. Porque se a tua base da tua fé está na Escritura, você tem força que vem de Deus. Mas se a tua base não está na Escritura, você não tem força para vencer esse momento difícil que você está passando. Nesse momento, às vezes, você não tem força nem para limpar a tua casa. Às vezes, nesse momento, você não tem força nem para arrumar o cabelo, não tem prazer de comprar um vestido novo, não tem prazer para nada. Então, o que eu quero dizer para você? Existe um Deus que Ele quer te libertar. Existe um Deus, mas nós temos que ter um fundamento. Nós temos que ter um fundamento que é a palavra de Deus. Você tem que ter uma base dentro da palavra de Deus. Você tem que querer uma mudança. Jesus diz: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está te chamando. É como Ele me chamou. Vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Não fica com vergonha. Ele está dizendo: venha a mim. Porque a palavra do Senhor disse em João capítulo 15, versículo 16: eu escolhi a vós e nomeei, que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quem nos escolheu sabe da minha dificuldade. Quem me escolheu é Deus. Ele sabe dos meus pensamentos, das minhas atitudes, da minha fraqueza. Ele me escolheu e Ele está dizendo: eu capacito. Eu te escolhi e eu te capacito. Mas agora nós temos que, primeiro passo é vir a Jesus. O primeiro passo é nós chegar até Jesus. Qual que é o passo de chegar até Jesus? Só o único caminho para chegar a Deus é Jesus. Não existe outro caminho. Não adianta procurar o outro caminho. O único é Jesus. Para mim chegar até Deus, eu preciso ter arrependimento. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que chegar até Jesus para me chegar a Deus. Então você não tem atalho para chegar. É só Jesus. É uma renunciar, é buscar a Deus, renunciar do mundo, renunciar das coisas do mundo, renunciar para chegar até Deus, porque Jesus é o único caminho que chega até Deus. Para mim ter uma mudança, eu tenho que chegar primeiro em Jesus. Eu tenho que renunciar algo na minha vida e se arrepender dos meus pecados, porque Jesus, Ele morreu na cruz, ressuscitou, Ele levou todo o meu pecado e o seu pecado. Então Ele venceu a morte por nós e hoje Ele está à direita do Pai intercedendo por mim. É uma coisa simples, mas nós temos que crer. É uma coisa simples, mas o caminho não tem outro caminho. Não adianta você ficar procurando o caminho fácil. Não adianta você ficar procurando o caminho que te preenche, o caminho que faz, mas se não vir por Jesus, não tem outro, não tem como. Tem que vir com arrependimento, corpo, alma, espírito. Tem que haver verdadeiramente um arrependimento. Você está entendendo? Você quer vencer essa depressão mesmo? Você quer vencer essa ansiedade? Você quer sair do vício? Então você tem que chegar até Jesus. E Jesus está dizendo toda hora: vem a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, Ele está te chamando. Abre seu coração.
Quando eu aceitei Jesus, foi na igreja Deus é Amor, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, porque estava num momento difícil. Quando eu descobri que eu estava com a doença mistemia grave, ocular, e eu passei um momento difícil, e eu tinha também um vício, e tinha depressão e ansiedade. Quando eu vim a Deus, Ele me preencheu o meu coração, a minha alma, Ele mudou a minha vida, mudou totalmente, e eu comecei a se preencher. No começo não é fácil, porque é uma luta da carne e o espírito. A vontade da carne e a vontade de sair tem que ser maior, porque sempre você está voltando. A primeira oportunidade você volta, mas quando nós estamos se preenchendo de Jesus, buscando as coisas de Deus, buscando a palavra de Deus, a gente vai quebrando os desejos da carne, vai quebrando a vontade carnal. Como eu vou quebrar a vontade da carne? É preenchendo das coisas de Deus, porque a carne quer voltar para o mundo, a carne quer voltar para o vício, a carne quer que eu fique depressiva, ansiosa, a carne quer que meus pensamentos fiquem remoendo ódio, remoendo intriga, a carne fica isso, mas o Espírito não, ele edifica. Por isso que eu tenho que ouvir a voz do Senhor, por isso que eu tenho que agir sobre a palavra do Senhor. Quando eu estou ensinando você, porque eu passei por isso. Ai, se tivesse alguém que pudesse me ensinar. Ai, se tivesse alguém que pudesse falar: pastor, como é que o senhor saiu da depressão? Ninguém me ensinou, só o Espírito Santo. A busca em Deus, a busca de se preencher das coisas de Deus, foi quebrando as vontades da carne. A busca de buscar as coisas de Deus foi quebrando os desejos do mundo. Eu era uma pessoa que bebia muito, era uma pessoa que gastava muito em dinheiro. Eu era promotor de vendas na cidade de Ribeirão Preto. Tudo que eu ganhava eu bebia, eu gastava, farra, bagunça. E depois, quando eu fiquei doente, com miastemia grave, eu saí do emprego, aí eu não tinha condições. Aí veio a depressão, veio a ansiedade, porque eu era acostumado com uma vida diferente. Mas a palavra do Senhor foi me preenchendo, a palavra do Senhor foi me enchendo no meu coração, na minha alma. E eu fui vendo os verdadeiros amigos, as verdadeiras pessoas que andavam comigo. Só muita coisa Deus permite acontecer na nossa vida para a gente ter mudança. Tem coisa na tua vida que acontece um reboliço para ter mudança. Do modo que Deus está trabalhando na tua vida, para você ouvir a voz dele e chegar até Deus. Você tem que ouvir a voz dele para chegar. Então tem hora que ele deixa acontecer um reboliço. Tua vida está virando um reboliço. Então quando Deus levou Ezequiel ao vale, Ele levou num lugar que não tinha vida. Eu também não tinha vida. Eu achava que aquilo ali era vida, mas não era. Eu estava como osso seco. Eu não tinha futuro, eu não tinha vida. Eu só ficava bebendo, se drogando. Eu só ficava, depois que eu passei para depressão, ansiedade, eu estava como o vale dos ossos secos, sem vida. Mas a palavra do Senhor diz para Ezequiel: profetiza, profetiza. E ele diz: poderá viver esses ossos? Ele diz: tu sabes, Senhor. E quando eu vejo dentro dessa palavra, eu vejo eu como um vale, eu vejo eu de um vazio, eu vejo eu sem vida. Então você também se sente assim. Eu estou falando, você se sente, porque você está passando por isso. Você que está passando por depressão, se você conhece alguém que está passando, envie esse vídeo para ele, que vai ajudar. Porque quando eu estava passando, ninguém me ajudou. Às vezes você precisa entender que se preenchendo em Cristo Jesus, se preenchendo na palavra do Senhor, vai te ajudar. Quando você olha para o vale, você vê a tua vida. Quando você olha para os ossos secos, você lembra de você. É tipo, não dá vida, não tem alegria. Só alegria quando está drogado, bêbado. Só alegria quando uma alegria falsa, passageira. Depois vem no outro dia aquela fraqueza, aquela dor de cabeça, algo que você falou, algo que você fez, que errou. Isso não é vida. E Jesus, ele veio para me libertar. Então quando eu aprendi que Jesus veio para me libertar, eu comecei a olhar para Jesus, acreditar, porque a palavra me tocava. A palavra falava comigo, a palavra me mostrava um dia melhor que eu podia mudar. A palavra do Senhor chegava dentro da minha alma dizendo: você pode mudar.
Quando tanta promessa, tanta palavra, é como o vale dos ossos secos. Quando Ezequiel, Deus diz, poderá viver esses ossos? Ele diz, tu sabes, Senhor. Ele disse, então você vai profetizar como eu dei ordem. Osso seco, ouça a palavra do Senhor. Parece um impossível os ossos não ouvir, mas o poder está na palavra do Senhor. Os ossos secos era eu. Mas quando a palavra do Senhor, eu ouvi a palavra do Senhor, estava tendo vida. Os ossos secos estavam tendo vida. A minha vida estava mudando. Então estava tendo uma luta da carne com o espírito, a hora que estava tendo a mudança. Porque a carne queria para um lado, o espírito para o outro. Então quando aquele que se alimentar mais, aquele que você dá mais alimento para ele vai vencer. Se eu continuar com as coisas da carne, a vontade da carne, vai vencer. Mas se eu continuar querendo mudança, querendo mudar, transformação e dando crédito àquilo que Deus está falando, eu vou vencer a vontade da carne. Eu vou sair da depressão, eu vou sair da ansiedade e vou sair do alcoolismo. Então, o que acontecia na minha vida? Eu estava transformando a minha vida porque eu estava querendo mudança. Você tem que querer. Pode todo mundo querer, mas se você não querer, não tem como. O primeiro passo é você querer. Eu não vou estender muito esse vídeo, que eu vou fazer mais. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você, mas você tem que querer. Fica essa palavra, eu tenho que querer. Porque existe uma luta entre a carne e o espírito. Como nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, é a luta da carne e o espírito, é a luta do homem prudente que quer mudança, faz na rocha, e do homem sensato que quer as coisas de qualquer jeito. O homem sensato é a mesma coisa, eu no vício. Quando vinha a tempestade, eu não suporto, não tenho onde agarrar, uma família sem estrutura, uma bagunça na família, uma bagunça, não tem nada, mas uma casa sendo feita na rocha tem estrutura. Ela tem, quando vinha a tempestade, ela se afirma, ela aguenta e ela suporta. Eu preciso orar por você, amém? Você que está me ouvindo, eu quero orar por você. Eu vou estar deixando um vídeo de oração ali. Vamos juntos vencer essa batalha. Se você tiver alguma dúvida, escreva nesse vídeo, abaixo desse vídeo. Chega lá e escreve, pastor, eu tenho uma dúvida. Eu quero que eu puder ajudar. Se eu não puder, eu vou procurar saber. Que eu não sei tudo, mas eu passei por depressão, eu passei por ansiedade, eu passei 1 ano e 4 meses dentro de um quarto, eu passei também pelo vício, eu venci, hoje eu sou pastor da igreja, eu saí de um momento difícil, comecei como cooperador, fui 5 anos cooperador, fui 6 anos diácono, presbítero, hoje eu sou pastor, passei por escada, não é brincadeira. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui para te ensinar a vencer essa depressão, essa ansiedade e sair desse vício que está acabando com o seu casamento, acabando com a sua paz, acabando com a sua felicidade e não está tendo estrutura nenhuma. Você não está suportando mais, vivendo aparência. Você lembra de Jesus? Quando ele andava, estava com fome, ele viu uma figueira, ele levou um exemplo para aqueles discípulos. Ele mostrou a figueira e mostrou que não adianta andar, ficar caminhando e depois olhar para uma figueira achando que tem fruto, na hora de comer não tem. Aí ele traz os discípulos e mostra, olha aí para essa figueira, a aparência dela é muito bonita, mas o que nós precisamos ela não tem fruto. É a mesma coisa nós andar de aparência. Às vezes a tua vida é de aparência, mas você está se arrastando, está sorrindo, mas dentro está destruído. É uma aparência falsa, uma aparência mentirosa, enganosa. Você está enganando você mesmo. Você tem que querer sair dessa vida de aparência. Vim para uma vida que tem alegria, que sente a presença de Deus, senta Deus tocar no seu coração, você sente alegria, você dorme em paz, você tem alegria em tudo que você faz, você olha, tem luta, mas você já tem a estrutura de estar na rocha. Então, mas é isso que nós precisamos. Eu quero orar para você, você que ficou até aqui agora me ouvindo, não esqueça de se inscrever nesse canal, em nome de Jesus, dá seu like aí, em nome de Jesus, aperta no sininho que eu quero ajudar, estarei orando por você, em nome de Jesus. Você que está passando por depressão,
Coloca a mão na tua cabeça. Você que está passando por um vício maldito, esse vício, eu quero que você entenda. Coloca a mão no seu coração e diz assim: eu quero sair disso, que eu quero orar por você. Coloca a mão. Senhor meu Deus, meu Pai, que neste momento a tua palavra toca nessas vidas, nessas almas, assim como o Senhor me libertou dessas drogas, desses vícios, assim que o Senhor me tirou desse mal, Senhor, desse espírito de contenda, dessa obra maligna, dessa vontade de estar sempre no mundo, se drogando, viciando, esse vazio, essa depressão que tomou conta da minha vida, em nome de Jesus, assim como o Senhor me curou, me libertou, liberta essa alma que está me ouvindo agora, visita ela na tua casa, tira ela dessa depressão, dessa ansiedade, desse vício maldito que está destruindo seu casamento, a sua saúde, esse vício maldito que está não trazendo paz, não traz alegria, não traz certeza, esse vício maldito, meu Pai, que traz em nome de Jesus intriga, em nome de Jesus que traz também, meu Pai, traição, mentira, falsidade, liberta, Senhor meu Deus, essa pessoa em nome de Jesus, essa pessoa que está vivendo em aparência, mundo diferente do que ela quer viver, dentro dela quer mudança, mas ela não tem força, visita ela, meu Pai, começa a dar força para ela em nome de Jesus, vai repreendendo todo laço, todo mal, toda opressão, Senhor meu Deus, vai tocando nela agora, vai tocando na tua vida, na tua alma, vai tirando ela desse momento difícil, desse momento de depressão, de ansiedade, esse momento que ela está passando, meu Pai, esse momento que ela está lutando por um dia melhor, lutando por uma coisa melhor, meu Pai, e eu creio que o Senhor é Deus onipotente, eu creio que o Senhor é Deus onisciente, onipresente, eu creio que neste momento o Senhor está tocando nessa vida, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa alma, eu oro por essa pessoa que está querendo uma mudança, eu oro para essa pessoa que está escrevendo o seu nome debaixo desse vídeo, meu Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que quer sair da depressão, essa pessoa que quer sair da ansiedade, essa pessoa que quer sair do vício das drogas, Senhor meu Deus, eu oro por essas almas, entrego nas mãos do Senhor, essa pessoa que não consegue dormir, não consegue mudar seus pensamentos, eu creio que o Senhor é Deus, muda esses pensamentos, meu Pai, muda esses pensamentos que levam a pessoa a fracassar, muda esses pensamentos, essa pessoa que fica colocando as coisas, arrumando as coisas no pensamento, pessoas que estão tristes que é algo que aconteceu no passado, pessoas que estão magoadas, tristes, pessoa que tem ódio no seu coração tão grande, liberta esse ódio, meu Pai, que dê o perdão, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, começa a curar essas almas neste momento, cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo, liberta em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a sua vida, entrego nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Você crê, diga amém, creia, eu vou te ajudar, mas você tem que pegar a palavra e agir. Olha o que nós aprendemos hoje, primeiro eu tenho que querer, que existe uma luta, carne com o Espírito, então eu tenho que querer e eu tenho que saber que existe essa luta, mas como eu vou vencer uma luta que os desejos da carne é mais forte? Se alimenta das coisas de Deus, se alimenta, aprende a se alimentar da palavra, aprenda a ouvir a palavra, e quando você ouve, age, não seja só ouvinte, pega a palavra e vai agindo, vai preenchendo aquele vazio com palavra, vai preenchendo aquele vazio com louvor, vai preenchendo as coisas de Deus, pega as coisas do alto. Em Colossenses capítulo 2, fala que nós temos que pegar as coisas de Deus do alto, não as coisas dessa terra, e se preencher das coisas de Deus. Quando você se preenche das coisas de Deus, Deus está te abençoando, e as coisas de Deus vai te preenchendo, amém? Ela vai te preenchendo, vai te preenchendo. Primeiro passo, levanta desse quarto, levanta desse momento difícil, começa a pegar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, começa a ter ânimo, começa a buscar a Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos, que todos fiquem com Deus, e Deus abençoe. Eu estarei fazendo mais vídeo, se você tiver alguma dúvida, escreva aí debaixo, para mim poder fazer um vídeo conforme para estar passando o que você está passando, eu posso te ajudar
em nome de Jesus, amém? Fica com Deus e Deus abençoe a todos, a paz do Senhor no coração, em nome de Jesus, amém?